Fala galera, beleza? Tamo de volta. Mais um videozinho, mais um pós-jogo, né? Mais um vídeo, mais um pós-jogo, mais uma vergonha, né? Mais uma vergonha no ano. Pós-jogo de Botafogo e Caracas. Caraca, meu irmão, caraca. Que jogo horroroso, que coisa horrível, né, de se ver. Uma vergonha, né? Mais uma vergonha no ano. Mas essa vergonha tem algumas nuances, tem alguns contextos aí que a gente tem que tratar, né? Contextos que passam pelo técnico, contextos que passam pelo momento extracampo do Botafogo, né? Que é uma desgraça interminável, né? Então vamos dividir esse vídeo em três partes. Primeiro eu vou falar do pós-jogo, do jogo em si, né? Vou falar dos destaques negativos dessa partida, e tem pontos importantes aí. E vou falar sobre o nosso querido Franklin, nosso querido mais novo estagiário, né? Então, pessoal, vamos começar logo aqui. O jogo, né? Cara, o primeiro tempo é uma das coisas mais bizarras, mais sonolentas, sem graças que eu já vi com relação ao Botafogo, né? O time numa preguiça, numa lentidão, num desinteresse, sem liga, enfim, uma coisa louca ali em campo. Você via que não ia acontecer nada. Poderia jogar mais 2 dias daquele jeito que a gente não faria gol. E para variar, né? Quando o Botafogo tem esse tipo de atuação, é batata, meu irmão. Vai tomar um gol na primeira chance do time adversário. Isso pode reparar. Quando o Botafogo tem essas atuações nulas, cansadas, desinteressadas, sempre tomamos o gol na primeira oportunidade do adversário. E não deu outra. O Caracas foi lá, numa falha bizarra ali de marcação, o cara sozinho dentro da área. O cara matou bem a bola, colocou ali no canto. Raul não tinha o que fazer. Muita gente na frente, né? Dele, foi no cantinho, não tinha o que fazer. É impossível. O Caracas faz 1-0. E o Botafogo continua naquela preguiça, naquele desentrosamento. Eu não sei o que é, cara. É muito difícil. Que jogo ruim de ver. Que melancolia, que tristeza, meu irmão. O Botafogo passou tristeza em campo, entendeu? É muito ruim. Um primeiro tempo assim devastador para acabar com qualquer tipo de emoção, né? E aí a gente vai para o intervalo, vai para o segundo tempo, né? E tem uma melhora ali quando o Cabral entra, né? O Cabral entra com muita vontade, mais um jogo muito bom dele, tá? Na minha opinião, ele foi, se não o melhor, o segundo melhor em campo, porque você teve o Barbosa numa atuação de altíssimo nível, para variar, né? E como diz um amigo meu, quando ele tá com o remedinho dele em dia, meu irmão, zagueiraço, zagueiraço. Bom pelo alto, por baixo, tem habilidade, é um cara muito bom. Excelente zagueiro do Botafogo, né? Então Cabral entra ali e dá uma vida nova ao Botafogo, né? Um pouquinho mais de intensidade, de vontade. E ele, numa ótima presença diária ali, faz o gol do empate. Ali eu falei, beleza, vamos animar, né? A coisa vai mudar, vamos jogar com alegria, com força, intensidade, marcar o Caracas dentro do campo deles. Os caras, só foi o Botafogo fazer isso em certo momento do segundo tempo, que o Caracas não saía mais com a bola, né? Tentava sair e perdia a bola. Isso tinha que ter sido feito desde o primeiro tempo. Mas o Botafogo começa de novo a entrar naquela mesmice. O Cabral, isolado, tentando resolver a situação, jogou de ponta, meu irmão. O cara foi pra ponta para chamar jogo, vinha no meio de campo, abria espaço, chamava a marcação, entendeu? Tinha uma boa visão de jogo, batalhador brigando. Teve um lance ali que ele tomou porrada, mas 5 vezes caía, levantava, dominava a bola. Enfim, meteu outra bola na trave. Cabral muito bem, parece que ele finalmente chegou no Botafogo, né? E ele sozinho deu uma outra cara ali nesse nosso segundo tempo. E de resto, mais nada. Um segundo tempo igualmente ruim, igualmente medonho, né, do restante do time. Uma tristeza, e a gente, assim, é difícil comentar um jogo que não tem nada, é um nada em campo, é um desentrosamento,
entendeu? É muito ruim, muito ruim. Então assim, a gente acaba um empate triste, melancólico, né? Muitas vaias com toda a razão, né? Um jogo irritante, vergonhoso, vergonhoso. É uma vergonha você não ganhar do Caracas em casa, tá? Com todo o respeito lá ao time venezuelano, é uma vergonha, tá? E a gente termina esse 1-1 para ficar puto e muito preocupado com a nossa sequência aí na Libertadores, tá? Um jogo horroroso, horrível. E aí vamos aos destaques. Eu vou fazer os destaques positivos e negativos, tá? Vamos lá. Raul, mais seguro, bem mais seguro, né? Espalmando menos, melhor colocado. O Raul tá crescendo, tá aos pouquinhos, mas tá crescendo, tá melhorando, ganhando mais confiança. Gostei bastante da atuação dele. O Barbosa, como eu já disse, altíssimo nível, que zagueiro, é bom demais, tá? O Cabral entrou muito bem, mas muito bem mesmo, tá? Espero que continue assim. Tem tudo para se firmar. Hoje é o titular absoluto, tá? Tem tudo para se firmar no ataque do Botafogo. E para por aí, tá? Que eu me lembre, não teve mais nada não. Matheus Martins esforçado como sempre, mas não acertou porra nenhuma, né? Um detalhe do jogo, né? A gente teve um pênalti que o VAR voltou, anulou, né? Agora é um lance interpretativo. Eu confesso que eu fiquei muito na dúvida se foi pênalti, tá? Não consigo cravar que foi pênalti, mas não dá para você saber quem toca na bola primeiro, não dá para saber. E você tem um encontrão, assim, é um lance interpretativo, como foi dito durante a transmissão. O VAR não tem que entrar ali. Agora, se é para outros aí, né? Outros times aí que estão disputando Libertadores, o VAR nem chama, irmão. Nem chama. É pênalti claro. Entendeu? Essa é a diferença. Não tem critério, né? O VAR funciona para uns, não funciona para outros. É muito complicada essa situação no futebol brasileiro. Muito complicada. Mas enfim, vamos lá. Os destaques positivos. Matheus Martins, esforçado. Não é nem positivo, né? Na média ali, esforçado. Mas nada demais e para por aí. Não tem mais nenhum destaque positivo na minha visão, tá? Aí vamos aos negativos. Cara, o Bastos. O que é o Bastos? Parece um ex-jogador em atividade, meu irmão. Desde o início já dava para ver, sem tempo de bola, sem explosão, não conseguia ganhar de ninguém. Era para ter sido expulso, justamente porque tá sem explosão, tá sem tempo, enfim... Parece que não tem mais condição de jogar, ou então para esse cara por um bom tempo, para um treinamento físico, uma última esperança dele voltar a render, porque já tem muita idade, né, para o futebol. Então, assim, Bastos, pelo amor de Deus, meu irmão, que coisa horrorosa, que tristeza em campo. O Vitinho, meu Deus do céu, cara, essa deve ser a pior partida que eu já vi do Vitinho em campo. Nossa senhora, mas que melancolia, meu irmão. Cacete, parecia que tava jogando para cumprir tabela. Errava tudo. Cara triste, para baixo. Meu irmão, que coisa horrível. Que coisa horrível. Horrível, horrível, horrível. Santiago, meu Deus do céu. Que tristeza, cara. Dá vontade de chorar. Cada vez que ele ameaçava chutar, eu gritava não. Eu sabia que não ia sair nada. Isolava a porra da bola. Meu Deus, errou tudo que tentou também. Nossa senhora, que coisa horrível. Coisa horrível. Montoro, meu Deus do céu, o que tá havendo com o Montoro, cara? Um craque, bom jogador. E no Montoro eu tenho um ponto, tá? Vamos lá, vamos raciocinar comigo. O Montoro é um garoto, é um moleque de 18 anos apenas, tá? Imagina as pressões que esse garoto tá sofrendo, porque ele é um craque. É uma das maiores revelações do futebol argentino. Diferente de Vitinho, que já tem carreira feita, Bastos... muito diferente, tá? Santiago já rodou pra caramba. O Montoro, ele é um garoto de 18 anos que deve estar sofrendo uma pressão absurda de empresário, de família, de amigos, questionando a permanência dele no Botafogo, talvez tentando fazer a cabeça dele para sair, né? Afinal de contas, o Botafogo tá com direito de imagem atrasado, muito provavelmente já tem boatos lá dentro de que a coisa vai piorar mais à frente. Talvez os salários de fato sejam atrasados, vão deixar de serem pagos, né? Que mais vai acontecer? O time vai ser desmontado, tem gente que vai ser vendida.
Então essas pressões estão na cabeça desse moleque, meu irmão. Como é que administra isso? Esse cara provavelmente sustenta uma cabeçada lá na Argentina. Um catatal de gente lá, meu irmão. Entendeu? Imagina. Como é que faz, cara? Como é que joga assim? É muito difícil. É muito difícil. E esse extracampo, com certeza, tá afetando também Vitinho, tá afetando talvez o Bastos, né? De outras formas, mas é óbvio que tá, e entre vários outros aí no elenco. É muito difícil fazer futebol assim. Não existe milagre, entendeu? Hoje em dia o futebol é profissional. O futebol precisa de profissionalismo. Sem isso você não ganha mais. Não é que nem em 95 que a gente ganhou com 6 meses de salário atrasado, o Túlio brigando com o Gotardo, 2 panelas. Isso não existe mais hoje. Hoje você não ganha mais desse jeito, tá? Então é óbvio que o extracampo tá entrando também no vestiário e tá ferrando com tudo, né? Então esses aí são os destaques negativos e muito me preocupa a situação do Montoro, tá? E por fim, galera, o nosso querido Franklin, né? No meu vídeo curto que eu fiz ontem mesmo, né? Eu falava do norte que o Belão deixou pro Franklin, né? E confesso que eu achei que a escalação ia ser bem parecida contra o Vasco. Quando mudou tudo, é óbvio, até naquele outro vídeo que eu fiz, eu falei que era um bom jogo pra gente poupar Alex Telles, poupar Alain, jogadores que têm um estado físico mais precário, né, que se machucam muito, ou que estão se cansando muito. Então eu entendi que ali foi um recado da fisiologia, ó, ô Franklin, esses caras aqui você não bota. Então por isso que ele entrou com aquele time ali, tirando até o Cabral, tirando o Vidalba, o Alex Telles, entre outros ali, né? Eu achei que era dessa forma, então eu dei uma aliviada ali na escalação, mas quando eu vi aquele time ali, eu achei legal por ele, em tese, não ter inventado, né? Ter posto ali os jogadores, cada um na sua, embora o Júnior Santos para mim não pode ser centroavante, tá? Mas ele ter posto ali cada um na sua, e aquilo ali me agradou e eu entendi. Beleza, tá poupando porque a fisiologia, o departamento médico pediu para ele fazer isso, e até por isso ele não tá seguindo muito o norte que o Belão deixou ali para ele, né? Mas, cara, o jogo começa a se desenrolar, e era nítida a necessidade dele mudar, e mudar de forma melhor, né? Porra, Barreira, irmão. Barreira tá complicado, não era jogo para ele, entendeu? Botava o Vidalba, né? Deveria ter entrado. Para mim, o Cabral deveria ter sido escalado desde o primeiro minuto, tá? Porque o Cabral vem numa crescente, precisa ganhar moral, precisa ganhar confiança. Era jogo para ele, irmão. Jogo de time retrancado e amasso na área, entendeu? Não era jogo do contra-ataque que a velocidade dele não é tão grande. Era jogo de área, óbvio que seria pro Cabral. Ele já teria feito mais gol no primeiro tempo, eu aposto com vocês, tá? Então eu teria entrado com o Cabral de cara, achei errado ele não ter entrado. Mas, como eu falei, era um controle de carga. Só que hoje a gente tem a notícia aí, que ele falando que não teve controle de carga nenhuma, foi tudo opção dele. Aí já me complica, né, Frank? Aí tu me quebra, né? Porque aí eu já começo a ver que, assim, era uma vergonha, talvez... Essa vergonha talvez pudesse ter sido evitada, né? E você ter feito uma leitura melhor ali da partida, uma leitura melhor do jogo, entendeu? Então assim, galera, o nosso técnico não dá para bater no cara, é o primeiro jogo dele, vamos ter calma, né? Lembrando, Arthur Jorge tomou 2 porradas no início dele no Botafogo e a gente também ficou desesperado. Vamos esperar, vamos aguardar. Claro que ele não é o Arthur Jorge, ele é uma aposta, tá? É uma aposta gringa. Se for para botar aí a mão no fogo, eu poria muito mais que não vai dar certo do que vai. Mas a gente tem que esperar, não tem o que fazer. Tem que dar tempo ao tempo. Não se faz futebol mudando técnicos de 3 em 3 meses. Também é impossível, também não tem milagre. Entendeu? Isso nunca vai dar certo. A gente vai ficar num eterno ciclo de bosta, trocando técnicos de 3 em 3 meses. Então assim, tem que dar tempo, cara. Tem muita gente já querendo bater nele, falando que é bagre, que é isso e aquilo e tal. Cara, isso é injustiça. Tem que dar tempo para o cara mostrar e apresentar o que ele veio. Ontem espero que ele já tenha tido algumas lições, né? De que certos jogadores não são os de 2024, né? Que o Júnior Santos não serve de centroavante e que assim, tem que
dar uma liga maior nesse time, entrosar. Vai ser difícil, vai treinar como também, né? Como é que vai treinar? 17 jogos até a Copa, quarta e domingo. Uma hora vai ter que poupar de novo, senão vai estourar todo mundo. Enfim, a situação é muito difícil, é muito complicada. A situação dele é muito complicada também, tá? É uma grande responsabilidade, com um risco muito grande de não dar certo por todas essas questões, né? Extracampo, pouco tempo para treinamento, pressão da torcida. É difícil, é muito difícil, mas, como eu falei, temos que dar tempo para ele apresentar algum trabalho, pelo menos, para a gente poder criticar ou elogiar, né? Porque só com base no que aconteceu ontem, não tem muito o que bater em trabalho dele, porque não existe trabalho, né? Embora, como eu falei, eu acho que ele podia ter enxergado melhor o jogo, substituído melhor, né? Eu acho que isso já dava para ele sacar, para ele fazer, né? E não foi o caso ontem. Foi um jogo muito triste, né? Muito melancólico. Aqueles jogos que você vê que não vai acontecer nada, né? Então é isso, galera. Nossa situação continua muito difícil, tá? Vamos ver domingo agora contra o Curitiba. Obrigação de ganhar. É obrigação sim de ganhar. Espero que ele escalhe um time mais próximo ao que o Belão deixou para ele. Aquele time tava dando mais gosto de ver, já tinha mais cara de time, que ele siga esse norte aí, né? Tornando o Botafogo um time de fato, né, galera? Então é isso, 16 minutos já. Ó, curte se você gostou, se não gostou, dá o dislike. Se acha que eu só falo bosta aqui, dá o dislike. Segue o canal, compartilha, deixe seu comentário pra gente chegar a mais pessoas, beleza? Valeu, galera. Tamo junto.